Antes de começar a escrever meu primeiro livro, eu fui conhecer o mercado. Então, eu fiz alguns cursos e depois eu posso até falar melhor sobre isso. Mas eu encontrei e tomei a decisão de procurar uma editora prestadora de serviços e assim eu fiz um contrato com a editora. E eu tinha 2 anos então para escrever meu livro. Só que eu não tinha decidido que gênero, o que eu ia falar, eu só sabia que eu queria escrever um livro. E aí eu comecei a pensar o que eu ia escrever. Se contos, crônicas, eu gosto muito de ficção, e aí eu decidi pela ficção. E aí nesse processo de decidir sobre ficção, eu comecei a planejar a escrita. Com base nos cursos que eu tinha feito já, eu entendi que eu precisava planejar todo o livro, todos os capítulos, toda a história, aonde eu queria chegar com essa história, qual o foco que eu queria dar para essa história. E então, assim, não foi nada muito surpresa para mim sobre essa editora, mais tarde eu posso falar sobre essa decisão. Eu sabia exatamente no contrato o que ela ia fazer e o que eu tinha que fazer. Então, nesses 2 anos que eu estava escrevendo, eu escrevia em todo lugar. Todo lugar que eu parava, eu escrevia um pouco, estava sempre com o notebook, colocando texto, esperava minha filha na faculdade à noite, colocando lá texto na minha escrita, e planejei bem a escrita. Mas, claro que sempre a gente comete alguns erros, né? E meu primeiro erro foi voltar corrigindo algumas coisas antes de terminar o livro. Então virou uma salada. Na minha cabeça também, porque o planejamento que eu tinha feito meio que vai desmoronando. O ideal era eu ter feito toda uma escrita bem assim, descompromissada, sem, sabe, sem muita estrutura, com a estrutura inicial que eu tinha feito, e depois voltar fazendo revisões, e revisões de personagens, fazer várias revisões. Só que, como eu fiz esse processo inverso, eu perdi muito tempo. Ainda aconteceram fatos assim na família que me bloquearam um tempo de escrita, e quando eu vi, eu já estava bem perto do prazo de vencer e eu tinha que terminar o livro, e aí deu algumas confusões, inclusive de revisão, mas graças a Deus a história não tá esquisita, né? Como ficou naqueles primeiros meses lá do retorno. Mas se eu tivesse seguido o meu planejamento, tinha sido mais confortável para mim, mais tranquilo, porque eu já tinha toda a história na minha mente. Então, assim, eu recomendo, se você vai escrever, faça o planejamento. E a falta do planejamento pode ser um agravante em várias outras situações que você não espera que vai acontecer. Para mim não foi muita surpresa, porque eu sabia que isso ia acontecer se eu ficasse retornando. Então eu decidi que, mesmo em algum momento estava meio estranho, eu ia seguir com o livro do jeito que eu estava pensando. Eu não mudei o livro, nem mudei a história, segui com o meu projeto, e nas revisões eu fui corrigindo algumas inconsistências. Antes também de terminar, já estava nesse processo inicial, eu chamei algumas pessoas para me ajudar. Essas pessoas foram muito importantes, inclusive eu já fiz agradecimento na outra rede sobre elas e tal, mas foram pessoas que leram os 2 primeiros capítulos e deram suas opiniões como leitoras. Então, assim, foi muito importante. Pessoas conhecidas, não tão próximas, alguns muito próximos, mas nem todo mundo era muito próximo. E eu tive, assim, bons feedbacks, assim, de saber o que continuar, se estava muito extenso. E eu queria exatamente esse retorno, sabe? Essa troca. Se estava bom, se a leitura estava fluida, se um capítulo linkava no outro. E aí a minha pergunta foi: você tem interesse de saber o resto dessa história? E aí foi muito bom isso. Inclusive, depois do livro, né? Algumas pessoas falam, cadê a continuação do livro? Então, assim, eu tenho algumas ideias, elas ainda não estão planejadas, porque eu ainda tenho algumas coisas para fazer com relação ao livro, com relação à divulgação dele, e eu quero trocar mais ideias sobre o livro. Ele traz muitas discussões, levanta muitas questões que eu acho que é importante a gente pensar. Aí veio então assim o livro já terminando, revisão, e a gente tinha que mandar para a editora, mas eu queria mandar a capa. Eu não queria que a editora fizesse a capa,
porque mais tarde eu falo sobre isso. A capa não é IA, é uma capa feita por um design gráfico. A capa, corrigindo, foi feita por uma design gráfica, a Sofia Rodrigues, e tem os contatos dela no meu Instagram, vocês podem contactar, mas eu dei toda a ideia assim, eu quero uma cena dessa forma, quero uma capa meio alaranjada, um sol vermelho, uma coisa meio destruída, meio deserta, não quero personagens na capa. Então, assim, posso falar mais tarde sobre sobre o que eu penso, mas eu queria uma coisa mais orgânica mesmo, uma coisa assim, trabalhada por uma pessoa de verdade, não copiada, colas de várias imagens, né? Não queria um Frankenstein de capa, não queria uma capa assim extraordinária, parecendo filme de ficção científica de Hollywood. Não, eu queria algo assim que mostrasse que era um desenho mesmo, feito a partir de uma ideia. E depois da capa, a gente encaminhou tudo, né? O texto, capa, e aí ficou num meio que bate-volta com a editora, corrige, volta, né, até eu falar, liberado, podem fazer a publicação, a parte gráfica do livro mesmo, né? Que é a formatação ali, trabalhar. E me avisaram, seu livro já está publicado, já está disponível para compra. Eu fiz a primeira compra dele, comprei um livro para testar, né, a entrega, entregou antes do prazo, gostei. E depois veio a caixa de livros que eu tinha pedido para o lançamento. Fiz o lançamento, que dentro da minha expectativa, assim, superou, porque eu sei que o lançamento é familiares e conhecidos. Então, assim, foi parte da família, foram os conhecidos do trabalho, o pessoal apoiou bem legal o trabalho, foi conhecidos de fora, outras pessoas que eu tenho relacionamentos. Então, assim, foi um momento muito bom no Porão Livre Café, 405 Norte, em Brasília. Um lugar super aconchegante, e quando eu vou lá eu sempre trago 4, 5 livros, porque é impossível você comprar só um. Eles têm uma qualidade do livro lá, é uma livraria, é uma parte sebo, então se compra livros usados, mas com a qualidade excelente, com capas duras, capas maravilhosas. Tem um café muito gostoso, um lanchinho lá, um lugar bom, um ambiente agradável. E eu ainda levei uma voz e violão, MPB, e ficou um ambiente super gostoso. Todo mundo gostou, foi assim, uma noite de autógrafos muito assim intensa. Eu autografei do começo ao fim do horário marcado. Então foi dentro da expectativa, foi muito bom, foi maravilhoso. E tem livros lá. O Porão Livre Café tem uma estante com autores de Brasília, com coisas de Brasília, sabe? Canequinhas, as capivaras de Brasília estão lá, os artistas de aquarela fizeram materiais, então tem sacolas de Brasília, então assim, coisas de Brasília, de artistas e escritores. Então, dá um pulo lá no Porão Livre Café, prestigia o pessoal de Brasília. E aí eu fiz a inscrição na Feira do Livro de Brasília, que tinha um tema de sustentabilidade. E o livro tem uma pegada muito de sustentabilidade, assim, para se refletir sobre isso, sobre o meio ambiente, porque é um futuro que o ambiente está bem degradado. E foi muito bom, porque a feira é um lugar de contatos. Então fiz vários contatos, agora participo de um grupo também de escritores aqui em Brasília. Já fizemos um evento entre os escritores, aí tem toda uma troca, e eu gostei muito de participar, estou gostando muito de participar desse grupo. Há outros grupos também que eu participo, que mais tarde eu posso falar sobre eles. E aí, agora eu estou na fase da distribuição, que eu estou pesquisando como é que eu vou fazer essa distribuição melhor. Eu, particularmente, acho o preço, o custo da entrega de um livro muito caro. Por isso que eu pego alguns livros e entrego aqui mais próximo, e estou vendo assim como é que eu posso fazer essa entrega direta, que também você tem vários caminhos para fazer isso. E aí eu estou vendo como é que eu posso fazer de forma que o custo não fique tão elevado, porque, na minha opinião, a entrega de livros deveria ser de graça, porque é uma questão assim de educação cultural, e que um povo que não lê é um povo que não pensa, não discute, não critica. Lá no Instagram eu já falei que as pessoas têm que ler,
tem que ler muito. Mesmo que eu pegue um livro que eu não goste, eu termino de ler esse livro. Porque como é que eu vou fazer uma crítica se eu não vou terminar de ler esse livro? Então, assim, tem gente que não lê, né? Tem gente que não gosta, fecha ali, igual o filme, né? Ah, não comecei a não gostar, vou abandonar. Então é isso, a distribuição, que eu estou nesse processo, eu estou verificando como é que é a melhor forma de falar, assim, me comprometer a enviar e qual é que vai ser esse custo para o Brasil. Já mandei para algumas pessoas em alguns lugares, mas eu acredito que esse custo possa reduzir, né? Eu acho que realmente o livro deveria ter entrega gratuita, subsidiadas pelo governo, pelo Correios, pela empresa brasileira de Correios. Meu nome é Adna Teixeira, estou apresentando meu primeiro livro, O Inevitável. Olha que capa orgânica, linda, maravilhosa, não é IA. Me sigam nas redes Adna R. Teixeira, no Instagram, no TikTok e agora neste canal. Muito obrigada, curte, compartilha. Até o próximo vídeo.